Você quer saber o que realmente impede você de faturar em um único mês o que normalmente levaria um ano inteiro para conquistar? Posso te dizer agora mesmo, não é o governo, não é a economia e definitivamente não é o seu chefe. O verdadeiro obstáculo é você. Ou melhor, a autoimagem que você carrega, a pessoa que você acredita ser. Pode parecer absurdo, eu sei. Como algo tão subjetivo quanto a sua autopercepção pode ditar o tamanho da sua conta bancária. Mas é exatamente isso que determina se você vai prosperar ou continuar patinando. Quero que você imagine por um momento que o que está te prendendo não é falta de tempo, nem falta de oportunidade, mas algo muito mais sutil. Algo que opera em silêncio, dia após dia, moldando o quanto você acredita merecer. A maioria das pessoas trabalha duro, se esforça e se dedica, mas termina cada mês exatamente onde começou. Elas pensam que o problema é o emprego, o salário, o país, a crise. Mas o verdadeiro bloqueio reside em como elas se percebem. E essa é a parte mais perigosa, porque ninguém nos ensina a olhar para dentro e a entender o poder que o nosso próprio reflexo tem sobre o nosso destino. Desde cedo, a sociedade programa nossas mentes com frases como dinheiro não compra felicidade, tem que suar para ter sucesso, isso não é para gente como a gente. Essas ideias ficam enraizadas no nosso subconsciente, começando a ditar os limites do que acreditamos ser possível. E o subconsciente não debate, não argumenta, ele simplesmente aceita o que você repete com emoção. Então, se você acredita que o dinheiro é difícil de conseguir, ele será. Se você sente que nunca vai sair do aperto, o universo simplesmente confirma. Porque o mundo externo não é a causa, é o espelho. Tudo o que você vê do lado de fora é apenas um reflexo fiel do que você mantém vivo dentro de si. É por isso que tantas pessoas vivem presas em um ciclo invisível. Elas trabalham o mês inteiro, recebem o pagamento, pagam as contas e o dinheiro desaparece. Mês após mês é a mesma história. Você já percebeu como parece haver um teto que você simplesmente não consegue romper, não importa o quanto se esforce? Esse teto não está no mercado ou na economia. Ele está no seu próprio condicionamento mental. É como um termostato financeiro interno. Ele regula sua vida para manter o nível de conforto que você acredita merecer. Se você ganha mais, mas ainda se vê como limitado, seu subconsciente encontrará uma maneira de trazê-lo de volta ao padrão antigo. Uma despesa inesperada, uma dívida, um erro, qualquer evento imprevisto. E isso não é azar, é coerência energética. A mente sempre ajustará a realidade para se alinhar com o que você acredita ser verdade. Eu sei disso porque vivi exatamente esse ciclo. Por anos, eu me esforcei, mas não avançava. Mudei de emprego, mas o resultado era sempre o mesmo. Trabalhava mais, mas parecia que o dinheiro escorria entre os meus dedos. E certo dia eu percebi. O que eu estava tentando mudar eram os sintomas, não a causa. A causa estava no que eu acreditava ser possível para mim. Eu me via como classe média, limitado, sem grande talento. E foi exatamente isso que manifestei, dia após dia, inconscientemente. Você já se perguntou por que, quando alguém começa a prosperar, pensamentos sabotadores surgem rapidamente? Será que isso vai durar? Acho que é bom demais para ser verdade. Esses pensamentos são defesas do antigo eu, tentando proteger o que é familiar. A mente teme o novo, mesmo que o novo signifique liberdade. E enquanto você não enxergar isso, continuará repetindo o mesmo enredo. Esforço sem progresso. Veja bem, o universo não responde às suas palavras, ele responde à sua vibração. E essa vibração se origina de como você se sente em relação a si mesmo. Se dentro de você ainda vive a ideia de que é difícil prosperar, que o sucesso é para os outros, o universo não tem outra escolha a não ser confirmar isso. É por isso que eu digo, você pode mudar de emprego, pode mudar de cidade, pode até mudar de relacionamento, mas se não mudar o que carrega dentro de si, tudo se repetirá com novas formas, mas a mesma essência. O que define o seu limite não é o quanto você sabe, é o quanto você acredita merecer.
Quantas vezes você teve uma boa ideia, um projeto promissor e não o levou adiante? Quantas vezes você começou algo animado apenas para perder o ímpeto depois? Isso não é preguiça. É o subconsciente te empurrando de volta para a zona familiar. É como um elástico. Você avança, mas ele está amarrado ao passado. E se você não cortar esse laço, ele te puxa de volta. O primeiro passo é reconhecer o ciclo. Quando você entende que o que se repete em sua vida é meramente um reflexo da autoimagem que você carrega, você começa a ganhar o poder de mudar. É como acender uma luz em um quarto escuro. Você finalmente vê o que está te prendendo. E quando você percebe que o problema nunca foi o dinheiro em si, mas sua relação com ele, tudo começa a mudar. A partir desse momento, não se trata mais de trabalhar mais duro ou de correr atrás de coisas. Trata-se de se reconstruir por dentro. É sobre limpar o espelho através do qual você vê o mundo. Porque enquanto sua visão estiver distorcida, seus resultados também estarão. É simples, mas não é fácil. Porque exige a coragem de olhar para dentro, de confrontar crenças que você carregou por décadas, muitas vezes herdadas da sua família, da escola e das pessoas ao seu redor. Mas quando você faz isso, quando você decide mudar como você se vê, o ciclo se rompe. E o que antes parecia impossível começa a acontecer naturalmente. Oportunidades que pareciam invisíveis começam a surgir. As pessoas certas aparecem. E o que era uma luta se transforma em um fluxo. Porque a abundância sempre esteve disponível. Ela estava apenas esperando você se sentir digno o suficiente para recebê-la. Então pense. Quantos ciclos você tem repetido? Quantas vezes você voltou ao mesmo ponto, apenas com personagens diferentes? A resposta não está lá fora, está dentro. Tudo começa e termina com a imagem que você tem de si mesmo. E até que isso mude, nenhum resultado realmente mudará também. Lembro-me vividamente do cheiro de fumaça misturado ao frio das horas da madrugada. Eu estava no Corpo de Bombeiros de Toronto, cansado, coberto de fuligem e com uma sensação incômoda me corroendo, que eu estava desperdiçando minha vida. Eu não tinha perspectiva nem ambição e, para ser honesto, eu acreditava que aquele seria o meu destino, trabalhar duro, ganhar pouco e apenas esperar que a vida melhorasse por conta própria. Mas nada muda até que a gente mude. E naquela época, eu não tinha ideia de quão profundamente verdadeira essa frase era. Foi durante esse período que um homem chamado Raymond Douglas Stanford me entregou um livro que mudaria tudo. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Naquele momento, eu não fazia ideia do impacto que aquelas páginas teriam. Eu era apenas um bombeiro comum, com pouca instrução e um histórico de falhas, mas algo naquele título me intrigou. Pense e Enriqueça. Parecia simples demais, quase tolo, e, no entanto, havia algo ali que me atraía. Comecei a ler. Página após página, comecei a entender algo que ninguém nunca havia me ensinado, que meu mundo externo era meramente um reflexo do meu mundo interno. Enquanto lia, comecei a perceber o quanto eu havia me condenado a viver pequeno. Eu dizia a mim mesmo que não tinha educação suficiente, que pessoas como eu não nasceram para ser ricas, e como um eco, a vida simplesmente repetia o que eu acreditava. A cada conta atrasada, a cada oportunidade perdida, o universo parecia me responder: "Isso mesmo, Bob, você não foi feito para isso." Mas o que Hill me ensinou foi que o universo não estava me punindo. Ele estava simplesmente obedecendo. Nunca esquecerei a noite em que terminei o livro. Fechei as páginas, sentei na beira da cama e pensei: e se o problema nunca foi o mundo? E se o problema sempre fui eu? Essa pergunta foi como uma chave girando na minha mente. Na manhã seguinte, tomei a decisão que mudou tudo. Deixei o Corpo de Bombeiros. Não porque eu tinha outro emprego esperando, nem porque tinha um plano detalhado. Eu simplesmente sabia, com cada célula do meu corpo, que ficar ali seria a morte lenta dos meus sonhos. Foi então que comecei meu primeiro negócio, uma pequena empresa de limpeza. Eu não tinha dinheiro, não tinha experiência. E se alguém me perguntasse o que eu estava fazendo, eu teria respondido: eu também não sei.
Mas o que eu tinha era algo novo, um novo foco. Comecei a agir como se o sucesso fosse inevitável. Cada cliente que eu atendia, eu via como uma oportunidade de provar a mim mesmo que eu poderia fazer mais. E o mais impressionante é que o universo começou a responder. Ao final do primeiro ano, para minha própria surpresa, eu havia faturado mais de $100 mil. $100 mil. Para um homem que poucos meses antes mal conseguia pagar as contas, parecia um milagre. Mas aprendi que não era um milagre. Era a consequência de uma mudança interna. Eu havia parado de pensar como um funcionário e começado a pensar como um criador. E essa mudança de percepção abriu portas que sempre estiveram lá. Eu simplesmente não as tinha visto. Percebi que dinheiro, sucesso, liberdade, nada disso está lá fora. Está tudo aqui, dentro da mente. A diferença entre fracasso e prosperidade é simplesmente o nível de consciência. E essa consciência só muda quando você decide que está pronto para algo maior. Quando finalmente entendi isso, comecei a ver padrões em tudo. Pessoas com talentos incríveis fracassando, enquanto outras, com menos capacidade aparente, prosperavam. Por quê? Porque algumas acreditavam e outras duvidavam. E a crença sempre supera a lógica. Naquela época, eu não conseguia explicar em termos científicos, mas hoje eu sei que a mente subconsciente não distingue entre realidade e imaginação. O que você aceita emocionalmente como verdade, ela transforma em resultados. E durante aquele período recusei-me a pensar pequeno. Via minha empresa crescendo, via clientes me recomendando, via prosperidade fluindo. Mesmo quando as circunstâncias sugeriam o contrário, mantive-me firme nessa visão. E aos poucos o mundo físico começou a se alinhar. A partir daquele momento, tudo mudou. Comecei a estudar, a aprender sobre a mente, sobre energia, sobre as leis universais. E percebi algo que poucas pessoas realmente entendem. Sua vida não muda quando você trabalha mais duro. Ela muda quando você pensa diferente. Eu não precisava de sorte. Eu precisava de uma decisão. Hoje, olhando para trás, percebo que o momento em que peguei aquele livro foi o ponto de virada da minha existência. Ele me mostrou que não era o mundo que me limitava. Era eu mesmo. E é isso que eu quero que você entenda. Você pode estar a apenas uma decisão de distância da vida que sempre quis. Uma decisão de acreditar um pouco mais em si, de mudar a forma como você se vê, de agir sem garantias, mas com fé. Porque o mundo não responde ao que você deseja, ele responde ao que você decide ser. E quando você muda seu foco da sobrevivência para a criação, quando você decide que é digno do que você sonha, o universo conspira para confirmar essa nova verdade. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E é exatamente isso que pode acontecer com você, se tiver a coragem de dar o mesmo passo. O dinheiro é um espelho fiel do que você acredita merecer. Ele não tem moralidade, não tem vontade própria, não é bom nem mal. Ele simplesmente obedece à vibração que você emite sobre si mesmo. E a verdade é que a maioria das pessoas não tem um problema financeiro. Elas têm um problema de identidade. É por isso que digo que cada um de nós possui um termostato financeiro invisível. Assim como um termostato regula a temperatura de um ambiente, sua mente regula o nível de prosperidade que você é capaz de sustentar. Pense nisso. Se a temperatura ambiente cai, o termostato ativa o aquecedor para manter o equilíbrio. E se ela sobe demais, o sistema trabalha automaticamente para resfriar o ambiente e trazê-lo de volta ao seu ponto de ajuste. É exatamente assim que seu subconsciente opera com dinheiro. Se você tem um padrão interno de escassez, não importa o quanto você se esforce ou o quanto de dinheiro você ganhe, seu subconsciente criará situações, decisões e comportamentos para trazê-lo de volta ao nível que ele considera normal. É por isso que tantas pessoas ganham um prêmio, recebem uma herança ou fecham um negócio lucrativo e 6 meses depois se encontram endividadas novamente. Elas podem ter mudado sua condição financeira, mas não mudaram sua identidade. Continuaram vibrando na frequência da falta, e o universo apenas restaurou a coerência com o que elas acreditavam ser verdade. Não é azar, é consistência.
O subconsciente exige congruência entre o que você sente e o que você experimenta. E se você não se sente digno de abundância, ela simplesmente se dissolve de suas mãos. Você pode observar esse mesmo fenômeno em outras áreas da vida. Pense em alguém que segue uma dieta rigorosa, perde peso e pouco tempo depois o recupera. Isso acontece porque o corpo mudou, mas a mente permanece presa à imagem antiga. A pessoa se vê acima do peso, e o subconsciente trabalhará incessantemente para restaurar essa autoimagem. Com dinheiro, é exatamente o mesmo. Você pode aumentar temporariamente sua renda, mas se seu eu interior ainda estiver programado para a escassez, essa nova realidade será insustentável. Por muitos anos, eu mesmo experimentei essa flutuação. Ganhava mais, perdia tudo, ganhava de novo, perdia de novo. Até que percebi que o problema não era o dinheiro, era meu termostato. Eu me via como um homem de origens humildes, alguém que deveria se contentar com pouco. E o universo obediente entregava exatamente o que eu pedia, não com palavras, mas com vibração. Tudo começou a mudar no momento em que entendi que não precisava consertar o exterior, mas sim reprogramar o interior. Essa reprogramação não acontece da noite para o dia, porque exige autoconsciência e repetição. Você precisa observar como reage ao dinheiro, o que sente quando o recebe, o que sente quando o gasta, o que sente quando vê alguém prosperar. A maioria das pessoas reage com medo, culpa ou inveja, e esses sentimentos revelam sua configuração interna. Cada vez que você sente que não é o suficiente, o subconsciente registra isso como uma ordem, e o resultado será sempre proporcional à crença dominante. Lembro-me de um homem que me abordou depois de uma palestra. Ele havia recebido um bônus inesperado no trabalho, algo em torno de R$50 mil, e em menos de 6 meses já tinha estourado o cartão de crédito e estava endividado. Ele não conseguia explicar o que havia acontecido. Olhei para ele e disse: "Você não perdeu o dinheiro. Você apenas retornou ao seu ponto de equilíbrio." Aquilo o chocou, mas semanas depois ele entendeu. Ele se sentia tão desconfortável possuindo mais do que seus amigos e familiares, que inconscientemente encontrou uma maneira de se livrar do excesso. E é isso que o subconsciente faz. Ele não tolera inconsistência com a autoimagem. Há um estudo fascinante sobre isso conduzido pela Universidade de Yale, onde um grupo de pessoas foi analisado durante um período de aumento súbito de renda. Pesquisadores descobriram que a maioria delas alterou inconscientemente seus hábitos de consumo para retornar ao seu nível financeiro anterior. Mesmo com mais dinheiro, elas gastavam de forma aleatória ou assumiam riscos desnecessários, apenas para retornar à sua zona de conforto mental. A ciência chama isso de homeostase psicológica. Eu chamo de termostato da mente. Mas a boa notícia é que esse termostato pode ser ajustado. Quando você começa a mudar a imagem que tem de si mesmo, seu nível financeiro começa a se expandir naturalmente. Você para de sabotar oportunidades, para de sentir culpa por prosperar e começa a agir com a naturalidade de quem sabe que merece. Eu experimentei isso quando comecei a me ver como próspero, não como alguém tentando escapar da pobreza. O dinheiro começou a fluir sem esforço. Eu não precisava mais persegui-lo, porque ele começou a me reconhecer. Pense em como você se comporta quando recebe mais do que o usual. Você se sente em paz ou imediatamente pensa: "Isso não vai durar"? A resposta a essa pergunta revela sua configuração atual. A verdadeira liberdade financeira começa quando seu termostato interno é ajustado para a abundância, porque a mente não permitirá que você mantenha algo que contradiga a imagem que você tem de si mesmo. O segredo é entender que o dinheiro não muda quem você é, ele apenas amplifica. Se você se sente inseguro, ele amplifica a insegurança. Se você se sente digno, ele amplifica o poder da criação. Portanto, antes de desejar ganhar mais, você deve se tornar o tipo de pessoa que sabe como sustentar a abundância. Ajuste seu termostato, eleve sua autoimagem, e você verá o universo se rearranjar para confirmar essa nova realidade.
Porque o dinheiro sempre irá gravitar em torno da identidade que você escolhe manter. O que transforma uma ideia em realidade não é o desejo, é o sentimento que você coloca por trás dela. É aqui que a maioria das pessoas erra. Elas acham que basta repetir afirmações positivas ou visualizar um cenário bonito, quando, na verdade, o que cria a mudança é a emoção que acompanha essas imagens. Você não atrai o que quer, você atrai o que sente ser verdade. E esse é o ponto onde a imaginação se torna um instrumento de transformação mais poderoso que existe. Quando comecei a estudar o poder da mente, percebi que a diferença entre aqueles que sonham e aqueles que alcançam não está no talento, mas na profundidade emocional com que cada pessoa se conecta ao seu próprio sonho. Se você apenas pensa em prosperidade, mas sente medo e dúvida, a vibração dominante é o medo, e é isso que o universo devolverá a você. Mas se você sente gratidão, confiança e plenitude, como se já estivesse vivendo em prosperidade, essa emoção cria uma frequência compatível com o sucesso. A ciência moderna prova isso. Estudos sobre neuroplasticidade conduzidos em Harvard mostram que o cérebro não distingue uma experiência real de uma experiência intensamente vivida na imaginação. Quando você visualiza com emoção, o cérebro ativa as mesmas redes neurais de quando você está realmente vivendo aquela experiência. Em outras palavras, para a mente é real. Comecei a usar isso em minha própria vida. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, eu me sentava em silêncio, fechava os olhos e imaginava como seria meu dia perfeito. Eu me via entrando em lugares sofisticados, conversando com pessoas influentes, conduzindo negócios lucrativos. E, a princípio, parecia um jogo. O contraste entre a realidade que eu vivia e a que eu imaginava era enorme. Mas eu fiz isso de qualquer maneira. Eu me engajei emocionalmente com cada cena, senti a alegria, a confiança, a liberdade. Com o tempo, algo começou a mudar. Percebi que minha postura era diferente, minha voz soava com mais convicção e as pessoas respondiam a mim de forma diferente. Eu havia mudado internamente e o mundo estava apenas se adequando. Pense por um momento. Quantas vezes você se imaginou falhando mesmo antes de começar? Quantas vezes você visualizou o pior cenário, sentiu medo, ansiedade e depois viu isso acontecer quase exatamente como você imaginou? Isso não é coincidência. É o mesmo mecanismo em ação, apenas a serviço do negativo. A diferença é que agora você pode usar essa capacidade conscientemente para criar o que você deseja. Quando você se conecta emocionalmente com o sucesso, seu corpo e sua energia começam a se alinhar com ele. Você fala diferente, age diferente, e o universo reconhece essa nova vibração. Não é um exercício mecânico, é uma experiência viva. Você precisa se imergir. Não basta ver a imagem mental, você precisa senti-la. Sentir o cheiro do lugar, o som das pessoas ao seu redor, o peso da satisfação em seu peito. Isso é o que comunica ao subconsciente que a nova realidade é verdadeira. E o subconsciente, que não distingue entre o real e o imaginado, começa a trabalhar para manifestá-la. Ele atrai circunstâncias, ideias, pessoas e oportunidades que vibram na mesma frequência. Eu sempre digo que a imaginação é o ensaio para a realidade. Tudo o que você experimenta primeiro tem origem dentro de você. Sua casa, seu carro, seu negócio, suas viagens, seus relacionamentos, tudo começa como uma imagem imbuída de emoção. É por isso que eu nunca negligenciei o poder da visualização. Em um certo ponto da minha vida, comecei a me visualizar viajando pelo mundo, ensinando sobre prosperidade e ajudando indivíduos a expandir suas vidas. Na época, eu ainda estava longe de alcançar isso, mas o sentimento era tão genuíno que para mim já era real. E com o tempo, o mundo físico simplesmente se alinhou com aquela vibração. Convites começaram a chegar espontaneamente. Pessoas de países que eu nunca havia visitado traduziram meu conteúdo e o impossível se tornou natural. Quando você entende isso, percebe que não precisa esperar pelo cenário perfeito para se sentir próspero.
Pelo contrário, você precisa se sentir próspero para criar o cenário perfeito. É uma poderosa inversão. O mundo responde à vibração que você emana, não às palavras que você fala. E essa vibração é definida pela emoção dominante que você cultiva. Portanto, todos os dias, mesmo que tudo pareça igual, é crucial se conectar com a sensação de abundância. Sinta gratidão pelo que você já possui e entusiasmo pelo que está a caminho. A emoção é o combustível da criação. O pensamento é o mapa, mas o sentimento é o motor. É o que impulsiona o invisível para a sua realidade. Quando você imagina algo e sente como se já fosse real, sua mente subconsciente começa a aceitá-lo como um fato e inicia o processo de organizar as circunstâncias necessárias para que isso se materialize. Desse ponto em diante, não é mais uma questão de se vai acontecer, mas de quando. E quanto mais profunda sua conexão emocional, mais rápido o resultado se manifesta. A verdadeira magia reside em perceber que a imaginação não é uma fuga da realidade, é a ferramenta através da qual você a constrói. Tudo o que existe hoje no mundo material primeiro existiu como uma imagem e emoção na mente de alguém. Portanto, sua capacidade de sentir é seu poder mais valioso, porque é através do sentimento que você comunica ao universo o que é real para você. E o universo, sem debater, simplesmente responde: que assim seja. Existe uma diferença profunda entre desejar que a vida mude e decidir que ela vai mudar. O desejo é emocionalmente instável. Ele depende de circunstâncias, condições e humor. A decisão é definitiva, ela não exige permissão. Quando entendi isso, percebi que a transformação começa no momento em que você escolhe, com convicção, alterar a frequência em que você está vibrando. E para que essa mudança aconteça concretamente, é necessário criar um novo hábito mental. É por isso que eu sempre proponho um desafio de 30 dias. 30 dias podem parecer pouco, mas se usados com intensidade e presença, são suficientes para alterar a estrutura emocional que sustenta a sua realidade. Durante esse período, todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa, feche os olhos, respire fundo e repita com emoção: eu sou tão feliz e grato agora, porque o dinheiro vem para mim em quantias crescentes, de múltiplas fontes, continuamente. Essas palavras não são um feitiço, são um programa. E como toda programação, o segredo não está em repeti-las mecanicamente, mas em associá-las a uma emoção vibrante. A emoção é o código que o subconsciente entende. Você precisa sentir a verdade por trás das palavras. Você precisa ver mentalmente o dinheiro chegando, os recursos fluindo, as oportunidades surgindo, como se tudo já estivesse acontecendo. Inicialmente, sua mente racional vai resistir. Ela vai dizer que é bobagem, que nada está mudando. Mas é exatamente aí que o processo começa a funcionar. Porque o subconsciente não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Quando você repete algo com emoção e consistência, seu cérebro cria novas conexões neurais. E essas conexões começam a ditar novos comportamentos, novas percepções e, consequentemente, novos resultados. É ciência. Estudos da Universidade de Stanford demonstram que o cérebro humano é plástico. Ele se remodela de acordo com o que você repete com intensidade emocional. E quando você repete gratidão, prosperidade e abundância, você está literalmente moldando um novo você. Eu realizei esse exercício quando ainda vivia na escassez. Eu não tinha dinheiro guardado. Contas me cercavam, mas todas as manhãs eu me sentava e fazia o exercício. Às vezes, minha voz tremia porque parecia uma mentira. Eu dizia: eu sou tão feliz e grato agora. E lá no fundo, uma parte de mim queria rir ou chorar, mas eu persisti. Fechei os olhos e vi a vida que desejava. Senti o alívio de pagar por tudo com facilidade, a alegria de ajudar outras pessoas, o conforto de viver em paz financeira. Vi cada detalhe e pouco a pouco comecei a sentir que não era um sonho, era um destino. Depois de algumas semanas, as coisas começaram a mudar.
Pequenas oportunidades começaram a surgir. Um novo cliente, um convite inesperado, um negócio que antes parecia impossível começou a se desenrolar naturalmente. E eu entendi que não era coincidência. O exercício estava realinhando minha vibração. Eu havia deixado de ser alguém que perseguia o dinheiro e me tornei alguém que permitia que ele chegasse. Porque quando você vibra na escassez, o universo entende que você precisa continuar buscando. Mas quando você vibra na abundância, ele entende que você já a possui e o fluxo se manifesta. O segredo é a consistência. Faça o exercício todos os dias, sem falhar. A repetição cria familiaridade e o subconsciente só aceita como verdade aquilo que lhe é familiar. É por isso que você precisa persistir até que a nova crença se torne segunda natureza. Inicialmente, parecerá um esforço, depois se transformará em prazer. E de repente, você vai notar que acorda diferente, que o medo começa a se dissipar, que uma sensação de tranquilidade começa a substituir a ansiedade. Este é o sinal de que o novo padrão está sendo instalado. Durante esses 30 dias, observe também como você fala sobre dinheiro. A maioria das pessoas reclama sem perceber. Elas dizem, está tudo muito caro, meu salário nunca é suficiente, não aguento mais essas contas. Cada uma dessas frases reforça o padrão de escassez. Substitua-as por afirmações de abundância. Diga, o dinheiro está fluindo. Eu sempre encontro oportunidades. Atraio prosperidade de formas inesperadas. Isso não é auto-engano, é reeducação mental. É ensinar ao seu cérebro uma nova maneira de perceber a realidade. Eu sei que muitas pessoas duvidam. Elas acham que as palavras não mudam nada. Mas isso acontece porque elas nunca sustentaram uma afirmação com emoção por tempo suficiente para testemunhar o resultado. Quando você declara algo com convicção, o universo se move para confirmá-lo. E quando você faz isso por 30 dias consecutivos, a vibração de toda a sua vida se eleva. Você começa a notar coincidências, encontros, situações que parecem muito alinhadas para ser mera coincidência. Não é mágica, é sincronicidade. Considere isto. Se por anos você nutriu pensamentos de medo, dívida e limitação, é natural que seu subconsciente tenha se moldado a essa frequência. Então agora, você vai fazer o oposto. Você vai alimentá-lo com prosperidade, confiança e gratidão, até que isso se torne sua nova natureza. E uma vez que a vibração muda, o mundo externo inevitavelmente segue. Não subestime o poder de 30 dias. 30 dias são suficientes para mudar um padrão mental. 30 dias de foco são suficientes para iniciar uma nova vida. Faça o exercício todos os dias, mesmo que você duvide, mesmo que pareça bobo, mesmo que o cenário ainda não tenha mudado. Porque ele vai mudar. Inicialmente sutilmente, depois intensamente. O importante é que você mantenha a fé e o sentimento. A vida responde precisamente à vibração que você sustenta. Se você começar o seu dia vibrando gratidão e prosperidade, o universo refletirá isso de volta para você. E quando você menos esperar, você vai perceber que esses 30 dias se tornaram o início de uma nova fase, uma em que o dinheiro flui naturalmente, oportunidades surgem com sincronicidade e a abundância deixa de ser um sonho distante para se tornar seu estado natural de ser. A essa altura, muitas pessoas já estão começando a sentir algo diferente dentro de si mesmas. Um despertar suave, uma intuição de que o que estou dizendo faz sentido, de que talvez a vida realmente possa mudar de dentro para fora. E é precisamente neste ponto que a maioria hesita. Porque quando a mente começa a perceber que algo está mudando, o velho eu tenta resistir. Ele sussurra, isso é real? Vale a pena continuar? Vai funcionar para mim? É natural. A transformação sempre começa com um desconforto. É um sinal de que a velha identidade está sendo desafiada. Mas a verdade é que nada se solidifica até que você decida permanecer firme, mesmo quando ainda não vê resultados. Portanto, se você chegou até aqui, quero que faça algo simples, mas poderoso. Respire fundo.
olhe para dentro de si e perceba o quanto este conteúdo ressoa com a sua história. E se você está sentindo que essa mensagem toca algo profundo dentro de você, se em algum momento durante este vídeo você pensou, isso é exatamente o que eu precisava ouvir, então pause por um instante e se torne ativamente parte disso. Inscreva-se agora e clique em curtir, não apenas para mim, mas para você mesmo, porque esse gesto representa uma decisão, e decisões têm poder. É como dizer ao universo, estou pronto para o próximo nível. É um ato simbólico, sim, mas todo símbolo carrega energia. E o simples ato de declarar seu compromisso com o seu próprio crescimento abre espaço para o novo. Eu aprendi isso da maneira mais intensa possível. Quando comecei a estudar e aplicar esses princípios, houve momentos em que duvidei. Às vezes me senti sozinho. Parecia que ninguém ao meu redor entendia o que eu estava tentando fazer. Enquanto eu falava sobre vibração, mentalidade e energia, as pessoas ao meu redor falavam sobre contas, problemas e a economia. E eu entendi que, se eu realmente quisesse mudar minha vida, precisava me conectar com quem vibrava na mesma frequência. Então, eu me comprometi, li, escrevi, repeti e, o mais importante, agi. A cada decisão consciente, por menor que fosse, eu reafirmava meu novo eu. E quanto mais eu fazia isso, mais o universo respondia a mim. Quando você realmente se compromete, algo muda na sua energia. É como se o mundo ao seu redor começasse a reconhecer sua intenção. Oportunidades começam a se mover em sua direção, e o que antes parecia distante começa a se aproximar naturalmente. Isso acontece porque toda ação física é um reflexo de uma decisão espiritual. Ao clicar em curtir, ao se inscrever, você está dizendo: eu escolho continuar nesse caminho, eu escolho o crescimento, eu escolho a abundância. E esse é o começo de tudo. A transformação que você busca não acontece em um único salto. Ela se desdobra através de uma sequência de pequenos atos conscientes. E este pode ser o primeiro deles. Quando você se permite engajar, interagir e se conectar com ideias que elevam sua frequência, seu subconsciente começa a entender que esta é a nova realidade. E gradualmente, isso se manifesta externamente. É por isso que eu sempre enfatizo: cada decisão, por menor que pareça, carrega uma imensa energia vibracional. Neste ponto, você precisa escolher entre apenas ouvir ou começar a agir. Porque conhecimento sem ação se transforma em frustração. Você já notou quantas pessoas acumulam informações sobre desenvolvimento pessoal, leem livros, assistem a vídeos, mas permanecem presas no mesmo lugar? É porque elas confundem saber com fazer. Saber é intelectual, fazer é vibracional. É no momento em que você age que a energia começa a se mover. E é isso que eu quero que aconteça agora. Que você sinta essa vibração, que sinta o impulso interno de continuar esse processo. Porque a partir daqui, o conteúdo começa a se aprofundar ainda mais. As próximas ideias não são apenas conceitos, são chaves capazes de destrancar o potencial adormecido dentro de você. E é por isso que é tão importante você continuar. Você já deu passos poderosos, reconheceu padrões, compreendeu o poder do subconsciente, percebeu a influência da autoimagem e até aprendeu a reprogramar sua mente através da emoção. Agora é hora de consolidar isso. Este é o momento de dizer sim a um novo ciclo. Clique em curtir, inscreva-se e permita-se continuar essa jornada. Não porque seja um ritual da internet, mas porque simboliza o seu sim para a transformação. É o seu primeiro ato público de compromisso com uma vida mais abundante. E o universo responde à clareza. Toda vez que você escolhe se alinhar com algo positivo, está enviando uma mensagem vibracional à vida. E o universo, sem falhar, retorna essa vibração na forma de oportunidades, encontros, sinais e prosperidade. Então, se você está sentindo o chamado, haja agora. É assim que a mudança começa, com uma decisão simples, mas tomada com verdade. Porque tudo o que é real nasce primeiro na intenção. E quando sua intenção é clara,
o mundo inteiro se reorganiza para torná-la possível. Toda vez que você decide mudar, algo dentro de você começa a se agitar. É como se uma parte antiga de você, acostumada a sobreviver nas mesmas condições, se sentisse ameaçada. Ela tenta te proteger, mas o faz da pior maneira possível, despertando medo, dúvida e insegurança. Esta é a batalha invisível entre o eu antigo e o eu novo. E quase ninguém fala sobre isso. As pessoas pensam que quando começam a fazer algo diferente e o medo aparece, é um sinal para parar. Mas é justamente o contrário. O medo é a prova de que você está cruzando a fronteira da sua velha identidade. O eu antigo tentará te convencer de que é melhor recuar. Ele dirá que é perigoso, que você não está pronto, que vai se expor, que vai se frustrar. E se você não estiver consciente, acreditará nessas vozes. Você pensará que é seu instinto tentando te proteger, quando na verdade é apenas seu condicionamento tentando sobreviver. Porque o ego, essa construção mental baseada em experiências passadas, teme o desconhecido. Ele não sabe o que existe além do que já é familiar. Mesmo que o familiar seja desconfortável, ele prefere o sofrimento conhecido à liberdade incerta. Quantas vezes você já começou um projeto cheio de entusiasmo e depois de alguns dias sentiu sua energia cair? Quantas vezes uma oportunidade surgiu e em vez de se sentir animado, você sentiu um aperto no peito, uma sensação de talvez isso não seja para mim? Esse é o eu antigo tentando manter o controle. É o mecanismo de defesa da mente dizendo, cuidado, isso é novo, isso é diferente. Mas é exatamente aí que a transformação acontece, no território do novo. A maioria das pessoas interpreta a resistência como fracasso. Elas dizem, eu tentei mudar, mas algo em mim me puxa de volta. Esse algo é seu padrão emocional, tentando manter coerência com a imagem antiga. É como se seu subconsciente dissesse, sempre fomos assim, e ser diferente é perigoso. Por causa disso, ele cria distrações, atrasos, justificativas e até pequenas crises para fazer você desistir. Você começa a sentir sono quando deveria estar agindo. Começa a pensar que precisa esperar pelo momento certo. Começa a se convencer de que agora não é a hora. Mas o momento certo não chega. Ele só aparece depois que você decide agir mesmo com medo. Eu passei por isso inúmeras vezes. Quando saí do meu trabalho no Corpo de Bombeiros, eu não tinha garantias. Lembro-me da voz do medo gritando dentro de mim. E se der errado? E se você se arrepender? Ah, se for um erro! Mas havia uma voz mais calma e profunda que dizia, confie. E essa foi a voz que eu escolhi ouvir. Foi difícil, porque o medo parece real. Ele se manifesta fisicamente. Seu coração acelera, seu estômago se contrai, suas mãos suam. Mas o medo não é um aviso de perigo. É apenas um sinal de que algo novo está chegando. A ciência chama isso de dissonância cognitiva, quando o cérebro entra em conflito entre o que é familiar e o que é desejado. O corpo reage como se estivesse em risco, porque, para ele, mudança é sinônimo de incerteza. No entanto, na realidade, é apenas um processo de adaptação. Se você resiste, o padrão antigo vence. Se você persiste, o novo padrão se solidifica. É como caminhar por um corredor escuro em direção a uma porta iluminada. No início você não vê nada, tropeça, hesita, mas se você continuar andando, a luz começa a crescer e o medo perde seu poder. A diferença entre quem tem sucesso e quem desiste está nesse momento de tensão. A maioria recua porque acredita que o desconforto é um sinal de erro. Mas quem entende o processo sabe que o desconforto é o preço da evolução. É o corpo se libertando de memórias emocionais que o prendem ao passado. Quando você persiste, mesmo tremendo, mesmo com o coração acelerado, está literalmente reprogramando sua mente. A cada passo, o subconsciente registra que o novo é seguro e o medo começa a se dissolver. Lembro-me de uma mulher que certa vez mentorei, cheia de potencial, com uma ideia de negócio brilhante. Ela começou com força total, cheia de energia, mas assim que o primeiro obstáculo surgiu, tudo desmoronou. Ela me disse, Bob,
Acho que isso é um sinal de que não é para mim. Olhei em seus olhos e respondi: não, isso é um sinal de que é exatamente para você. É o seu eu antigo tentando sobreviver. Ela ficou em silêncio por um momento e então entendeu. Ela voltou ao projeto, encarou o desconforto e meses depois sua empresa estava prosperando. O medo ainda aparecia, mas já não ditava as regras. É isso que você precisa entender. O medo não vai desaparecer antes de você agir. Ele desaparece porque você age. Coragem não é a ausência de medo, é a decisão de continuar apesar dele. E toda vez que você age, sua mente começa a entender que é possível, que é seguro, que é real. O eu antigo se cala gradualmente e o novo eu começa a assumir o comando. Então, quando as dúvidas surgirem, quando você sentir vontade de parar, lembre-se, não é o universo te testando, é você se libertando do que não te serve mais. A resistência é a última guardiã antes da expansão. O eu antigo grita porque sabe que está prestes a perder o controle. E se você persiste, ele desaparece. E o que emerge em seu lugar é a verdadeira versão de quem você é. Livre, abundante e em total alinhamento com a vida que sempre desejou. Nunca esquecerei a história de uma mulher que participou de um dos meus seminários. Ela era uma padeira e por anos lutou para manter seu pequeno negócio. Ela fazia bolos maravilhosos, tinha um talento genuíno, mas sempre se via presa no mesmo ponto. Quando ela finalmente conseguiu uma oportunidade de ouro, um contrato com uma grande rede de cafeterias, algo inesperado aconteceu. No dia da reunião, ela simplesmente não apareceu. Sem imprevistos, sem acidentes. Ela simplesmente não foi. Quando conversamos depois, ela estava visivelmente envergonhada e me disse: comecei a pensar que eles perceberiam que eu não era boa o suficiente. Aquela frase ecoou na minha mente porque eu sabia exatamente o que ela sentia. E talvez você também sinta. Quantas vezes uma chance apareceu diante de você e por medo de não ser capaz, você mesmo a sabotou? Quantas vezes você disse não a uma oportunidade porque acreditou que ainda não estava pronto? Esta é uma das formas mais sutis de autossabotagem e uma das mais destrutivas, porque ela não se manifesta como um inimigo externo. Ela vem disfarçada de prudência, humildade, senso de realidade. Mas, no fundo, é o sentimento de não merecimento agindo em silêncio. E esse é um dos maiores venenos mentais que existem. Ele paralisa, mesmo sem dor aparente. Essa mulher me contou que, enquanto se preparava para a reunião, começou a imaginar as pessoas olhando para ela e pensando: ela não pertence a este lugar. Então ela decidiu não ir, para evitar a vergonha de ser descoberta. O que ela não percebia era que ninguém lá fora a estava julgando. Era apenas o reflexo das crenças que ela cultivava em si mesma. O mundo exterior é sempre um espelho do que você sente por dentro. E enquanto você não se enxergar como digno, o universo não poderá provar o contrário. Já vi isso acontecer com empresários, artistas, profissionais brilhantes e até mesmo indivíduos de grande sucesso. Eles crescem, prosperam e, ao atingir um novo patamar, começam a se autossabotar. Gastam de forma desnecessária, tomam decisões impulsivas ou simplesmente paralisam. Porque o subconsciente grita: isso é demais para você. E então, quase imperceptivelmente, começam a criar circunstâncias que os puxam de volta para o lugar onde se sentem seguros. Isso não é falta de capacidade, é falta de permissão interna. O que poucos compreendem é que o sentimento de não merecimento não vem da realidade, mas da infância, de comparações, críticas e das limitações que nos ensinaram a aceitar. Desde cedo, ouvimos frases como: não é educado querer demais. Coisas boas não são para a gente. Você deveria se contentar com o que tem. E ao longo dos anos, essas ideias se tornam programas mentais que regulam o quanto nos permitimos receber. É por isso que, mesmo quando o universo oferece abundância, muitas pessoas a rejeitam. Às vezes, de forma sutil, atrasando uma resposta a uma oportunidade, duvidando de um elogio ou recusando ajuda. São pequenas atitudes que, combinadas, formam uma barreira invisível entre você e o sucesso.
A padeira da minha história não perdeu o contrato por falta de competência. Ela o perdeu porque, no fundo, ainda se via como alguém insignificante. E enquanto ela não mudasse essa autopercepção, nada externo poderia sustentar um novo nível de prosperidade. Isso é o que chamo de lei da coerência. A mente subconsciente exige alinhamento entre o que você acredita ser e o que você experimenta. Quando há um conflito, a realidade sempre se ajusta ao padrão interno. E é curioso observar como esse sentimento se disfarça de virtude. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, "Não quero me exibir", ou "Prefiro não sonhar alto para não me frustrar"? São frases comuns, mas que escondem medo e culpa. O medo de brilhar, o medo de ser visto, o medo de não ser aceito. Mas a verdade é que a verdadeira humildade não é diminuir-se, é reconhecer o poder que existe em você e usá-lo para servir ao mundo. Quando você nega seu potencial, não está sendo modesto, está sendo ingrato pela inteligência que o criou. Lembro-me de um período da minha vida em que experimentei exatamente isso. Depois de alcançar sucesso nos meus primeiros negócios, comecei a sentir uma culpa estranha. Era como se eu não tivesse o direito de prosperar enquanto tantas pessoas ao meu redor ainda lutavam. E essa culpa começou a me puxar para baixo. Por algum tempo, minha renda caiu, minha energia diminuiu. Até que, um dia, percebi, eu não estava ajudando ninguém ao me diminuir. Pelo contrário, eu inspirava muito mais pessoas quando vivia na abundância do que quando vivia na escassez. Prosperidade não é egoísmo, é expansão. Quando você prospera, abre caminho para que outros prosperem também. A padeira finalmente compreendeu isso. Depois de algum tempo, ela trabalhou em suas crenças, perdoou-se por se sentir pequena e começou a se ver como capaz e merecedora. Meses depois, ela recebeu um novo convite de outra empresa, ainda maior. Desta vez, ela foi. E o contrato não só foi fechado, como transformou completamente seu negócio. Ela me escreveu depois dizendo, "O contrato foi incrível, mas o que realmente mudou foi como eu me vejo." E era exatamente isso que eu queria que ela entendesse, porque no fim das contas, não é o sucesso que te torna digno, é o sentimento de merecimento que atrai o sucesso. Enquanto você acreditar que precisa provar seu valor, continuará atraindo situações que exigem essa prova. Mas quando você entende que já é o suficiente, o universo pode finalmente entregar o que sempre esteve disponível para você. O mundo não recompensa quem se esconde, ele recompensa quem se permite ser visto. E a partir do momento em que você acredita que é digno, tudo muda. Seu olhar muda, sua postura muda, as oportunidades mudam. A vida responde com precisão à autoimagem que você sustenta. Então, se você se reconheceu nesta história, se em algum momento também sentiu medo de ser descoberto como inadequado, lembre-se, ninguém está te julgando. Eles estão apenas refletindo a visão que você tem de si mesmo. E a boa notícia é que essa visão pode ser completamente recriada. Basta um novo ato de consciência, uma nova decisão, um novo sentimento. Quando você se vê como digno, o universo confirma. Quando você se vê como limitado, o universo confirma isso também. É você quem escolhe qual verdade quer viver. Há um exemplo que sempre me impactou profundamente, porque ilustra claramente o poder e o perigo da autoimagem. É a história de Mike Tyson, um homem que por um breve momento encarnou a própria força, a própria disciplina e a própria grandeza, e no entanto perdeu tudo. Quando o jovem Mike foi descoberto pelo lendário treinador Cus D'Amato, ele era apenas um garoto perdido, moldado pela violência das ruas e por uma infância cheia de rejeição e privações. Cus não viu apenas um boxeador promissor, ele viu um espírito que precisava ser reconstruído. E foi isso que ele fez. Cus treinou Tyson não apenas física, mas mental e emocionalmente. Ele o ensinou a visualizar a vitória, a se ver como um campeão mesmo antes de entrar no ringue. Durante aquele período, Tyson acreditou. Ele se via como invencível, focado, disciplinado. A identidade de um campeão foi cuidadosamente cultivada dentro dele, e o resultado foi inevitável.
Ele se tornou o boxeador mais jovem da história a conquistar o título mundial dos pesos pesados. O mundo inteiro via um campeão, mas mais importante, ele se via como um campeão. E enquanto essa visão permaneceu firme, sua realidade refletiu sucesso, glória e domínio absoluto. Mas quando Cus faleceu, a base interna começou a desmoronar. Sem o mentor que sustentava sua nova imagem, o velho Mike, o garoto ferido, inseguro e instável, ressurgiu. A partir de então, sua vida se desfez como um castelo de areia. Vitórias se transformaram em derrotas, a disciplina deu lugar à impulsividade e o sucesso rapidamente se transformou em autodestruição. O homem que outrora foi a face do triunfo tornou-se um símbolo de excessos e tragédias pessoais. O talento não desapareceu, a força física ainda estava lá, mas a imagem interna que sustentava tudo havia se estilhaçado. E sem essa imagem, todo o resto ruiu. Essa história me fez entender algo que poucas pessoas percebem. Não é o que você conquista que muda sua vida, é o que você acredita ser que sustenta suas conquistas. Você pode ganhar dinheiro, status, poder, mas se no fundo você ainda se vê como limitado, indigno ou insignificante, o subconsciente trabalhará para restabelecer o equilíbrio com essa autoimagem. É a lei da coerência mental. A mente precisa de congruência entre crença e experiência. E quando há um conflito, ela escolhe preservar a crença. Tyson não perdeu por falta de talento. Ele perdeu porque seu termóstato interno ainda estava ajustado à identidade de um garoto cheio de medo e raiva. A nova realidade era grandiosa demais para seu eu antigo sustentar. Ele não sabia como ser o homem que o mundo dizia que ele era. E é neste ponto que tantas pessoas falham, não porque são incapazes de alcançar o sucesso, mas porque não se sentem preparadas para vivê-lo. O sucesso sem uma base emocional é como um edifício sem uma pedra fundamental. Impressiona por fora, mas desmorona por dentro. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas que se esforçaram por anos para prosperar e, quando finalmente obtiveram sucesso, inconscientemente começaram a sabotar seu próprio crescimento. Alguns perdem tudo por decisões impulsivas, outros adoecem, outros simplesmente perdem o interesse, porque lá no fundo algo diz: não sou eu. E é por isso que insisto tanto na reconstrução da autoimagem. Você não pode apenas mudar as circunstâncias, você precisa mudar quem você é, emocionalmente capaz de sustentá-las. O mesmo padrão se repete em diferentes níveis. Um funcionário é promovido, mas continua a se ver como o subordinado que outrora foi. Um empreendedor expande seu negócio, mas ainda pensa como alguém pequeno. Um artista começa a alcançar o sucesso, mas teme o julgamento e se sente como um impostor. E assim, mesmo cercados por novas oportunidades, continuam a viver os mesmos dramas internos, porque a mente não aceitará um papel que contradiga o roteiro que ela memorizou. Quando Tyson perdeu seu mentor, ele perdeu mais do que apenas um treinador. Ele perdeu o espelho que refletia seu melhor eu. E sem essa reflexão, o velho programa começou a rodar novamente. O garoto ferido retomou o controle. A força que outrora foi poder transformou-se em destruição. E é exatamente isso que acontece quando você conquista algo sem estar emocionalmente preparado para recebê-lo. A energia que o elevou começa a trabalhar contra você. O verdadeiro sucesso é sustentado pela identidade, não pelas circunstâncias. E isso vale para qualquer um. Você pode atrair uma fortuna, mas só a manterá se seu subconsciente acreditar que você é digno dela. Você pode experimentar um amor extraordinário, mas só o manterá se acreditar que merece ser amado. Você pode construir um império, mas só o sustentará se acreditar que é o tipo de pessoa que vive em harmonia com a prosperidade. Tudo o que você manifesta precisa ter uma base emocional correspondente dentro de você. Caso contrário, a vida encontra um jeito de equilibrar as coisas. A história de Mike Tyson não é apenas sobre um boxeador, é sobre todos nós. Cada um de nós carrega dentro de si um eu antigo, que resiste à expansão e tenta nos manter presos à zona de conforto.
e um novo eu que anseia pela liberdade de expressar nosso verdadeiro potencial. A batalha entre esses dois define o destino de qualquer um. Tyson conquistou o mundo, mas perdeu a batalha interna. E o preço de ignorar o poder da autoimagem é sempre o mesmo, um retorno inevitável ao ponto de partida. Mas há uma lição profunda aqui. O mesmo poder que o destruiu poderia tê-lo elevado ainda mais, se tivesse sido alimentado pela identidade correta. Porque talento sem consciência é mero instinto, mas talento com consciência é propósito. O segredo é fazer o trabalho interno antes, durante e depois do sucesso, para fortalecer a mente, elevar a crença e alinhar o sentimento com a visão. Dessa forma, quando o sucesso chega, ele não te assusta, ele te reconhece, e é por isso que digo, o sucesso não te transforma. Ele apenas amplifica quem você já é. Se há equilíbrio, confiança e amor dentro de você, ele se expandirá sobre isso. Mas se há medo, insegurança e culpa, ele multiplicará essas emoções até que você não consiga mais suportá-las. Portanto, a verdadeira vitória não é o que acontece externamente, é o que acontece internamente. Porque no fim das contas, não é o mundo que determina o quanto você cresce, é o quanto você acredita ser capaz de se tornar o tipo de pessoa que vive à altura do que você deseja. Existe um conceito que muda completamente a forma como você vê sua vida, a energia da frequência emocional. Tudo o que você deseja já existe em uma certa frequência vibracional, e você só precisa se alinhar a ela para que a conexão aconteça. É como um rádio. Todas as estações estão no ar, mas você só ouve aquela em que sintoniza. O problema é que a maioria das pessoas tenta atrair prosperidade vibrando escassez, tenta atrair amor vibrando medo, tenta atrair saúde vibrando preocupação. E isso é impossível. Você não pode receber algo que não esteja em harmonia com o que você sente. O que determina a frequência que você emite não é o que você diz, mas o que você sente mais profunda e constantemente. A emoção é a linguagem do subconsciente e é através dela que você se comunica com o universo. Você pode afirmar todos os dias, eu sou rico. Mas se lá no fundo você sente medo de não pagar suas contas, a vibração predominante será o medo, não a riqueza. É como tentar ouvir música na estação errada. O som nunca chega claro. Portanto, o segredo não é apenas repetir frases positivas, mas aprender a sentir a verdade delas como se já fossem reais. Aprendi isso de forma dolorosa quando comecei meu primeiro negócio de limpeza. Eu dizia a mim mesmo que prosperaria, que minha empresa seria um sucesso, mas lá no fundo ainda havia um eco de dúvida. Eu tinha medo de falhar, de ser ridicularizado, de dar razão às pessoas que diziam que eu não era bom o suficiente. E enquanto essa vibração persistia, tudo parecia emperrado. Clientes atrasavam, equipamentos quebravam, e eu sentia que o universo estava me testando. Mas o universo nunca testa, ele apenas reflete. Eu estava vibrando incerteza, e a vida estava me devolvendo situações incertas. Foi então que comecei a praticar algo que mudou completamente o rumo da minha história. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, eu fechava os olhos e imaginava a sensação de abundância como se já fosse uma realidade. Eu me via com as contas pagas, clientes satisfeitos, o negócio crescendo. Mas o mais importante não era a imagem, era a emoção. Eu me permitia sentir gratidão e segurança como se já tivesse tudo. No início, parecia estranho, mas com o tempo, meu corpo começou a se adaptar a essa nova vibração. E como um ímã, as coisas começaram a acontecer. Oportunidades que pareciam impossíveis surgiram e, em um ano, eu já havia ganhado mais de $100 mil. A ciência explica esse processo claramente. Pesquisas da neurociência mostram que o cérebro não distingue entre o que é real e o que é intensamente imaginado. Quando você sente uma emoção profundamente, seu sistema nervoso a registra como uma experiência autêntica. E se essa experiência é repetida com frequência, o subconsciente começa a tratá-la como um novo ponto de referência. É assim que você altera sua vibração, não tentando mudar o mundo externo,
mas mudando a química do seu corpo através da emoção. A maioria das pessoas vive presa em um ciclo de repetição porque reage constantemente às circunstâncias. Elas dizem: quando eu tiver dinheiro, me sentirei confiante. Quando encontrar alguém, me sentirei amado. Quando meu trabalho melhorar, me sentirei feliz. Mas é o inverso. Primeiro você sente confiança, e então o dinheiro chega. Primeiro você sente amor, e então as pessoas certas aparecem. Primeiro você sente felicidade, e então o trabalho floresce. O sentimento é a causa, a realidade é o efeito. Você já notou como algumas pessoas parecem atrair boa fortuna o tempo todo? Elas não têm mais oportunidades que os outros, elas estão simplesmente mais alinhadas com a frequência do que desejam. Enquanto alguns vibram escassez, elas vibram gratidão. E a gratidão é uma das vibrações mais poderosas que existem porque comunica ao universo que você já possui o que deseja. E o universo responde multiplicando o que você reconhece. Mas há um detalhe que quase ninguém menciona. Você não muda sua vibração com pressa. A pressa é o medo disfarçado. Quando você diz, preciso que isso aconteça logo, você está vibrando escassez. Você está declarando ao universo que ainda não acredita. E o universo só entende energia, não palavras. Portanto, quando sentir ansiedade, pare e respire. Volte ao momento presente. Traga à mente a imagem do que você deseja e, por alguns segundos, sinta como se já fosse seu. Faça isso várias vezes ao dia. No início, parecerá insignificante, mas com o tempo essa sensação se tornará natural. E o que é natural é o que o subconsciente aceita como verdade. Gosto de propor um pequeno desafio. Pelos próximos 7 dias, escolha um objetivo simples e pratique sua vibração correspondente todos os dias. Se você quer prosperidade, sinta-se em paz com o dinheiro. Se você quer amor, sinta-se digno e amado. Se você quer saúde, sinta-se forte e cheio de vitalidade. E observe o que acontece. Não espere resultados imediatos. Apenas mantenha a vibração. O universo responde à consistência, não à intensidade passageira. Houve um período em que eu mesmo coloquei isso à prova. Eu estava prestes a dar uma palestra para milhares de pessoas e o medo começou a se infiltrar. Eu me peguei pensando, e se eu travar? E se eu esquecer tudo? Então fechei os olhos e comecei a sentir a emoção oposta. Eu me imaginei confiante, conectado, inspirando aquelas pessoas. Eu permiti que esse sentimento crescesse, até dominar todo o meu corpo. Quando subi ao palco, não era mais o medo no controle, era a vibração da confiança. E essa foi uma das palestras mais transformadoras da minha vida. Tudo o que você busca já está vibrando em alguma frequência. Você não precisa forçar, apressar ou implorar. Você só precisa aprender a sintonizar, porque o universo não entrega o que você quer. Ele entrega o que você é. E quando você se torna emocionalmente compatível com o que deseja, o que antes parecia distante começa a se aproximar naturalmente. A vida se ajusta à sua vibração, e o que antes exigia esforço, agora flui sem esforço. Esta é a verdadeira alquimia interna, transformar emoção em realidade. E quando você domina isso, um mês é mais do que tempo suficiente para transformar completamente sua vida. Você já notou que, uma vez que a mente desperta, é impossível voltar a ser o mesmo? Algo dentro de você muda para sempre. E a partir desse ponto, cada pensamento, cada escolha e cada emoção começam a carregar uma nova consciência. O que antes parecia impossível começa a parecer natural. É nesse momento que a transformação se solidifica, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E se este conteúdo tocou algo dentro de você, se em algum momento deste vídeo você sentiu que ele falou diretamente à sua alma, então compartilhe. Envie para alguém especial, alguém que possa precisar ouvir exatamente isso agora. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que você sabe que tem um potencial enorme, mas que ainda não acredita o suficiente em si mesmo. Às vezes, uma única mensagem pode acender uma chama que muda uma vida inteira. Sou profundamente grato por você estar aqui, por dedicar seu tempo, sua atenção e sua energia
há algo que eleva sua vibração e contribui para o seu crescimento. Continue aplicando o que aprendeu. Continue observando as mudanças sutis que começam a se manifestar. Porque a cada dia que passa, a cada pensamento e a cada emoção alinhada, você está criando uma nova realidade. Obrigado por me permitir fazer parte desta jornada com você. E lembre-se, o próximo passo é sempre o mais importante. Então te vejo no próximo vídeo, porque a expansão não termina aqui. Ela está apenas começando.